Fala galera do Psicologia Sincera, Bernardo Dabu aqui, editor do programa, vindo antes do episódio. Só para dar um pequeno aviso, a Ana Luísa teve um pequeno problema com o microfone dela logo no início do episódio. Vocês vão notar uma mudança assim no áudio dela logo ali no início. É algo que a gente notou já, não deu para recuperar para esse episódio, mas é algo que a gente já está investigando para não ocorrer em episódios futuros. Só quis vir aqui antes para dar esse aviso, só para ajustar a expectativa de todo mundo, ninguém ser pego de surpresa. Beleza? Mas confia que o episódio está muito bom, então vamos seguir lá. Valeu. Bom episódio, galera. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer um tema mais livre aqui, que é um quadro que a gente traz conceitos da psicologia, assuntos que a gente gostaria de aprofundar aqui um pouco mais, pra gente trazer pra debate e pra gente trazer pra vocês aprenderem também, tanto quanto a gente, sobre algumas informações que eu acho que eu e a Ana Luísa, né, pensamos que deveria ser mais acessível, assim, pras pessoas, porque muitas vezes a gente estuda conteúdos na psicologia que ajudam o nosso bem-estar e a melhora da nossa qualidade de vida, e pra não ficar só retido aqui na fonte, a gente também quer trazer pra vocês. Então, o conteúdo de hoje é baseado muito nos tipos de temas, assim, que vocês acabam pedindo pra gente direta e indiretamente, que é sobre relacionamentos amorosos. Eu acho que é um conteúdo aqui que a gente não vai criar roda, se você já maratona os nossos podcasts e já ouviu muitos episódios da gente, mas eu acho que é sempre importante reforçar e trazer pra contexto e pra debate sobre o que a gente quer falar aqui muito sobre comunicação nos relacionamentos. E a gente vai usar como base um livro que eu gosto muito e até algumas vezes eu recomendo para alguns pacientes, que se chama Armadilhas da Química Amorosa. E aí tem um subtítulo que é Aprenda com a terapia do esquema a identificá-las e encontre relacionamentos saudáveis. O quê? A terapia do esquema é um tipo de terapia que eu sou especializada também, eu gosto, eu sigo a teoria, e eu acho que tem coisas muito legais a acrescentar quando a gente também fala sobre relacionamentos. O livro foi escrito pelo Bruno Luiz Avelino Cardoso e a Kelly Paim, então deem uma olhada, a gente também vai deixar aqui o link na descrição. Se vocês quiserem adquirir o livro, até se vocês comprarem pelo link aqui, vocês ajudam o podcast também, que a gente tá divulgando aqui pra vocês. Thank you! Mas hoje o tema do episódio vai ser muito focado em como a gente se relacionar e se comunicar de maneira mais saudável nas relações. Porque tem coisas que eu acho que a gente faz muito no automático, ou a gente tem muita idealização de como funciona um relacionamento amoroso, que a gente esquece que tem alguns trabalhos internos e algumas coisas que não são tão naturais assim, que a gente precisa construir numa relação. Eu ia falar exatamente isso, assim, como que eu percebo tanto na minha vida pessoal quanto na minha clínica com as minhas clientes, que, primeiro, esse tema da comunicação, quando a gente escuta até terapeutas de casais falando sobre, eu acho que ele é o top 1 tema. Inclusive, não tenho essa pesquisa, assim, não fui atrás desse dado de fato, mas eu arriscaria dizer que é o maior, ou um dos maiores temas e motivos que levam um casal, inclusive, para uma terapia de casal, né? Essa questão da comunicação. E o que eu ia trazer em relação ao que eu percebo na minha vida pessoal, enfim, no consultório, com os meus clientes, é como que a gente não é ensinado sobre isso, né? A gente fala muito sobre isso aqui no podcast, que esse temão, assim, relacionamento, que vocês gostam tanto que a gente fale, e a gente volta e meia então traz aqui, ele é tão interessante e a gente acha tão importante a gente voltar a trazer esses pontos de diferentes aspectos, né, dentro desse tema de relacionamento, justamente porque, assim, repetindo o que a gente já falou muitas vezes aqui no podcast, né, a gente tem uma ideia frequentemente, né, assim, como sociedade, cada um dentro da sua vida individualmente, de como que um relacionamento deveria ser, e o que a gente fala muito aqui no podcast é que essa ideia geralmente é muito idealizada. Inclusive, eu vou falar que eu vejo geralmente os dois polos opostos. Ou uma coisa muito idealizada, muito catastrófica. E isso tudo vai falar também, inclusive, como a gente fala muito no podcast, das nossas referências, do que a gente aprendeu, com quem que a gente aprendeu. E aí, dentro disso, né, dessa idealização, no geral, das relações, a gente esquece que a gente não aprende, né? Assim, a gente, entre muitas aspas, aprende vendo nossas referências sobre as relações,
Só que isso que a gente traz aqui, de, por exemplo, os pontos da comunicação que a gente vai trazer, é isso, a gente não para pensar e para perceber, e mais uma vez, eu vejo isso até dentro do meu processo de ir aprendendo a me relacionar amorosamente, ou não, só nas minhas relações até de amizade, e com as minhas clientes, como que tem algumas coisas que parece que a gente assume que a gente saberia, que a outra pessoa saberia, e não, gente, assim, na verdade, muito do se relacionar é a gente aprender. Aprender, por exemplo, numa terapia, ou ouvindo um episódio de podcast, ou, num geral, na prática mesmo. Então a gente achou que seria interessante, assim, a gente poder dar um passinho para trás, todo mundo aqui junto nesse episódio de hoje, parar de assumir que a gente sabe como se relacionar, que a gente sabe como se comunicar num relacionamento, assim. You know nothing, Jon Snow. Vamos trazer esses pontos para vocês, do que é importante, do que é legal de se ter e de se prestar atenção, pra gente ter uma comunicação saudável no relacionamento. E aí a gente vai trazer alguns pontos em relação a isso. E aí vocês podem ir percebendo, assim, como que chega para vocês isso que a gente tá falando, se vocês já tinham parado para pensar sobre isso, como que isso aparece nas relações de vocês. Acho que fica esse convite, assim, para vocês irem pensando sobre e percebendo ao passo que vocês vão ouvindo a gente falar. Então, o primeiro ponto, a primeira dica, né, que eu quero trazer aqui pra vocês, que tem como referência o livro, é expresse claramente aquilo que você precisa para o seu parceiro. E eu vou até reler, gente. Expresse claramente, porque a gente vai agora destrinchar o que é claramente, porque eu acho que muitas vezes você pode estar aqui ouvindo e pensar, poxa, mas eu falo tudo. Calma. É importante a gente entender qual é o embrulho que a gente dá o presente também, gente. Porque vamos trazer um exemplo aqui. Quando você chega e aponta o dedo pro seu parceiro, pra sua Você parceira, nunca me dá atenção, você nunca tá presente. já armou, você já botou a pessoa na defensiva. E qual é a necessidade emocional por trás disso? Eu acho que na terapia eu trabalho muito com os meus pacientes para entender o que tem por detrás dessa necessidade. Porque você quer receber atenção. E você poderia muito bem dizer, já fazendo o seu parceiro tá mais empático por você, entendendo as suas emoções, de Eu sinto falta de estar com você. Eu gosto quando nós estamos juntos. Vamos passar mais tempo juntos? vocês conseguem ver que é outro tom de conversa. Você ainda sente que você não recebe atenção suficiente, mas você tá pedindo e você tá comunicando que você não tá recebendo atenção suficiente da relação de uma forma completamente diferente. É muito diferente quando você aponta um dedo, né? E assim, gente, mais uma vez, a gente tá trazendo isso aqui não como se a gente fosse Buda. Fosse fácil, Exatamente, né? como se fosse fácil, como se a gente fosse Buda. Claro, assim, eu já fiz isso, a Ana Teresa com certeza já fez isso, da gente apontar, assim, ali no calor do momento é difícil. É por isso que é importante, inclusive, eu acho que um passo antes é autoconsciência. Assim, essa pode ser uma palavra um pouco parecer complicada, mas autoconsciência nada mais é do que você ter uma consciência, você ter uma percepção, um olhar atento sobre você mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque uma coisa que eu fiquei pensando, Ana Teresa, não sei se você já teve essa experiência, mas assim, expresse claramente aquilo que você precisa. Eu já me peguei em situações, tanto na minha vida pessoal quanto no meu próprio consultório, assim, com as minhas clientes, de elas falarem alguma coisa e aí eu repetir alguma coisa que elas mesmas falaram e elas nem terem se dado conta que elas falaram aquilo, ou às vezes eu falar alguma coisa na terapia ali para as minhas clientes e quando elas vão repetir o que eu falei, elas repetem algo completamente diferente. Por que eu tô trazendo esse ponto? Porque isso acontece muito nas relações e na comunicação entre duas pessoas. Da gente falar coisas que a gente nem tá tão consciente daquilo que a gente tá falando, a gente não tá nem tão consciente da forma como a gente tá expressando, e daqui a pouco a gente vai falar do outro ponto, que é de escutar o que a pessoa tá falando, mas vocês percebem, assim, que às vezes, eu falei da autoconsciência porque às vezes a gente acha que a gente tá comunicando de uma forma, ou a gente acha que a gente está falando claramente, como a Ana Teresa frisou, né? Claramente aquilo que você está apresentando para o seu parceiro, mas se parar para uma consciência maior daquilo que você está falando, daquilo que você disse, da forma como você disse, às vezes você vai perceber que não estava tão claro assim. O que me leva, inclusive, para outro ponto que é muito importante, não está, assim, frisado nesses pontos que a gente vai trazer aqui hoje, mas eu vou trazendo um pouco das minhas percepções, que é muito importante, inclusive, ter humildade numa conversa e numa briga, assim, para poder perceber quando que você não tá sendo claro, o fato de que talvez você não esteja sendo claro. E esse ponto que a Ana Teresa falou é muito importante, assim, da forma como você coloca uma necessidade, né, de, por exemplo, Eu sinto falta de você, sinto falta do nosso tempo juntos. versus Você nunca me dá atenção. porque quando a gente fala apontando o dedo para uma pessoa, a gente está acusando. E aí na acusação, parem para pensar, qual que vai ser provavelmente a reação automática da pessoa ao ser acusada? Precisar se defender, né? Sendo acusada, assim, isso de alguma forma ativa
a pessoa nesse modo de defesa, né? Então percebam como que a forma como você expressa, e se você está expressando de forma clara ou não, o que você está expressando numa briga ou numa discussão, numa conversa, enfim, com seu parceiro ou sua parceira, vai impactar, influenciar a forma como essa pessoa responde aquilo que você está falando. Gente, entrar nessas discussões que você fica, ai, você sempre faz isso, você nunca faz isso, ativa modos de defesa muito grandes e muitas vezes a chance de você virar uma lavação de roupa suja, de não levar a lugar nenhum é muito alta. Então, evite normalmente esse nunca, sempre. A gente sempre dá a dica de ser, teve um problema, vamos focar naquele problema. Isso que a Ana Luísa também tá falando de saber comunicar, gente, muitas vezes você comunicar o que você está sentindo pro seu parceiro não envolve vocês resolverem um problema. O que, querida? Eu posso até trazer uma situação no meu atual relacionamento, na minha vida pessoal, que o meu parceiro comunicou uma insegurança e eu até perguntei, tem alguma coisa que você queira que eu faça diferente? Ele só falou, não, isso tem a ver comigo, mas eu quero comunicar pra você que essa situação me deixa inseguro. E foi isso, gente. Tipo, é ter espaço para poder falar as coisas. Exatamente. E ter espaço para poder receber também, né, Natureza? Assim, receber quando uma pessoa traz algo assim, que mais uma vez, aí eu fico até pensando assim, talvez em pessoas que vieram de famílias muito críticas, ou pessoas que têm, talvez essa dificuldade de poder ouvir quando uma pessoa expressa um sentimento e já leva pro pessoal, né, do tipo, então sua insegurança tá falando necessariamente de mim? E não, assim, às vezes a pessoa tá só compartilhando, né? Então poder ter espaço para isso também é muito importante. E antes de a gente ir pro próximo ponto, eu só queria frisar, assim, 2 pontos em relação a isso, de poder expressar claramente o que você precisa. Primeiro, eu não sei se vocês estão ouvindo aqui o episódio, se reconhecem nisso. Eu certamente já me reconheci muito, já foi tema de terapia, mas é sobre o que a gente aprende sobre pedir nas relações. Eu escuto muito isso, assim, no consultório, até na minha vida pessoal, de cara, mas eu não deveria ter que pedir isso. Inclusive, até um tema que a gente pode um dia falar aqui no podcast, mas desses vídeos que tem hoje em dia no TikTok, ou às vezes aparece para mim no Twitter, de umas falas muito genéricas em relação a como que uma relação deve ser ou como que uma relação não deve ser. E uma coisa que eu escuto muito nesses vídeos é isso, né? Se você tá precisando pedir, então é sinal de que essa pessoa não é para você, ou você merece melhor. E a gente fica nesse imaginário coletivo aqui de todo mundo, né? De que se você tem que pedir numa relação, então nem era pra você estar lá. E, gente, não é tão simples assim, como eu tava falando no início do episódio. Ninguém tem esse manual. Todos nós temos referências diferentes. Até, inclusive, respeito para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra coisa. Atenção, carinho, amorosidade, afeto. São palavras que a gente tende a assumir que a outra pessoa sabe o que a gente está querendo dizer e que a gente pedir é um absurdo e não é tão simples assim, tão direto quanto às vezes pode parecer. Então, não é errado você pedir no seu relacionamento. Claro que tem suas especificidades e é complexo, não dá pra gente simplesmente resumir isso aqui pra vocês, mas eu acho que é um ponto importante de colocar aqui, assim. Pedir não é necessariamente algo de errado e poder falar isso de forma clara, até a Nutrias trouxe um exemplo pessoal dela, eu tenho um exemplo pessoal também do meu relacionamento. Eu lembro de eu na minha terapia falando de uma questão que eu tava tendo e eu identifiquei a necessidade emocional na minha terapia que eu tava precisando pedir pro meu parceiro, mas ela me ajudou muito a trazer essa especificidade, esse claramente que a gente frisou aqui nesse ponto, que tudo bem, você tem essa necessidade emocional, mas como que essa necessidade emocional pode ser atendida? Na prática, o que seu parceiro pode fazer que te ajuda a se sentir assim? Então, vocês percebem? É bem específico, é bem, assim, é importante que seja claro, senão é como se a pessoa tivesse que construir um mapa de você, da própria cabeça dela e das próprias impressões e percepções dela, e não é assim que funciona. Assim, na realidade, uma relação funcional não é dessa forma. Um segundo ponto que a gente quer trazer também aqui é escute o que a outra pessoa tá falando quando você quer se comunicar, pessoal. Escutar é diferente de esperar a sua vez pra responder. Eu entendo que algumas vezes a gente tá com muita raiva. E aí eu acho que também entra outra questão que a gente tem que ponderar, que é o momento que a gente tem conversas e discussões. Então, escutar envolve compreender o que é falado pela outra pessoa. Então, assim, pare de interromper, pare de tentar colocar o seu ponto, ou de algumas vezes tentar, acima de tudo na conversa ou na discussão, fazer o seu ponto ser entendido. Algumas vezes vocês podem chegar à conclusão que vocês não vão se entender naquele momento e talvez uma clareza ou uma solução de problema vem depois.
depois. Mas é muito importante a gente entender que se é pra se comunicar e é pra ser uma comunicação saudável, que é o foco desse episódio, você vai ter que escutar o que a outra pessoa tá falando. E se a outra pessoa tá sendo clara, né? Se vocês têm isso no contrato da outra pessoa sendo clara, a outra pessoa vai estar te dizendo o que é que tá machucando ela, o que é que ela tá precisando, e você vai precisar escutar pra você poder fazer modificações na relação. Porque se você não estiver prestando atenção, você vai continuar machucando o outro. Exatamente. E que fala um pouco desse ponto até da própria... Tá me vindo a empatia, mas a empatia é nesse lugar de você poder sair um pouco de você na discussão e você poder ir um pouco até o seu parceiro, até o seu parceiro. Quando eu falo ir até nesse sentido emocional mesmo, de verdadeiramente escutar o que aquela pessoa tá falando. E aí isso tem a ver com o ponto que eu tava falando anteriormente, assim, de coisas que eu já percebi no meu consultório, que eu trouxe aqui em relação a essa troca com os meus clientes, às vezes. Ou até na minha vida pessoal mesmo, seja numa discussão ou só numa conversa. Como que é frequente, gente, a gente falar alguma coisa e a pessoa simplesmente entender outra, porque ou não estava escutando, ou escutou, mas já foi logo para as suas próprias interpretações daquilo, ao invés de verdadeiramente estar escutando e prestando atenção. E a gente também faz isso. Lembra do ponto que eu falei da humildade? É muito fácil a gente apontar o que a outra pessoa não está fazendo de certo, o que a outra pessoa não está contribuindo. É muito importante a gente ter humildade para a gente poder olhar para a gente mesmo e poder se responsabilizar por como que a gente também pode estar atrapalhando, enfim, dificultando aquela conversa ou aquela relação. E esse ponto é muito importante, de poder verdadeiramente escutar. Eu vou repetir assim, eu sei que eu já falei isso, mas é que acontece de uma forma muito automática e muito não consciente mesmo. Dá pra ver que as pessoas não percebem, ou eu também não percebo muitas vezes, de quando a pessoa fala alguma coisa e a gente realmente escuta a outra. E como eu falei, já aconteceu em terapia mesmo, às vezes deu ter que interromper a pessoa no que ela tava falando pra voltar. Assim, não, mas assim, você repetiu que eu disse isso, mas na verdade eu disse isso aqui. O que aconteceu aqui agora que parece que... Isso também já foi um trabalho que eu fiz e que eu acho muito legal, assim, que parece que fica uma ponte entre as duas pessoas e que nessa ponte, na comunicação, as coisas vão se perdendo, assim. Uma frase que é dita chega de outra forma e aí a outra frase que é dita chega de outra forma. E se a gente não tem cuidado com isso, assim, do que verdadeiramente a pessoa tá falando, a gente poder escutar verdadeiramente isso, é isso, né? A gente vai ficar muito mais nas nossas interpretações e na nossa defesa, como a gente estava falando no ponto anterior, assim, vira muito mais uma briga de argumentos que mais distancia as pessoas nessa conversa do que aproxima. E tem, inclusive, um movimento, né? É o Instituto de Comunicação Não Violenta, que eu gosto muito, sigo eles no Instagram, eles trazem conteúdos muito legais, e tenho muita vontade, inclusive, de trazer eles aqui no podcast, mas que eles falam muito sobre isso, assim, como que o foco das conversas é importante que seja poder conectar, poder aproximar aquelas pessoas. E aí ficar atento se o que vocês estão fazendo, a forma como vocês estão falando, a forma como vocês estão escutando, enfim, está mais distanciando vocês do que conectando vocês. Então, esse ponto da escuta é muito importante. Uma próxima dica que a gente quer trazer também é para vocês tomarem cuidado com a disputa por quem vence dentro da relação. Relacionamentos não são sobre vencer, gente, um ao outro, você superar ele seu parceiro, mas conseguir construir um significado compartilhado. Então, essa questão de, eu venci a discussão, eu saí por cima, porque uma coisa que a gente, é um pouco tabu e a gente não fala muito sobre é competitividade dentro das relações. Porque muitas vezes a pessoa quer estar com poder, mesmo consciente ou inconsciente dentro da relação, quer sempre estar certa, quer sempre ditar como as coisas são feitas, assim. Quem consegue o seu jeito é quem vence na relação. Para aí! Gente... Assim, se um tá vencendo e o outro tá perdendo, é porque tá desconfortável pra alguém. E você não quer uma relação no qual o seu parceiro, já que você sempre quer vencer, o seu parceiro sempre fica desconfortável. Você consegue ver que não tem nenhum benefício pro seu parceiro tá ali. Vamos botar assim, o relacionamento é um jogo cooperativo. Então, ou todo mundo perde, ou todo mundo vence. Não é um jogo competitivo. Porque você consegue ver que a única pessoa que vai ser prejudicada com o outro perder vai ser você. Você pode até vencer, mas você também vai ser prejudicado com esse vencer. Porque o relacionamento é dois, tem que estar bom pros dois. Um ponto que eu acho muito legal, que eu já ouvi muitos terapeutas de casais falando, é que numa discussão, assim, é exatamente o que você falou, Ana Teresa, é muito importante que aquela briga ou aquela questão seja vista como o casal versus o problema, e não como um contra o outro, né? Então, é exatamente isso que você trouxe, assim. Vocês só vão estar verdadeiramente vencendo nesse ponto se vocês dois estiverem vencendo, entre aspas, né, assim. Mas eu tô trazendo isso, mas eu até abrindo um pouco sobre a minha experiência com isso, esse é um ponto difícil pra mim, assim, às vezes, né? Porque quando a gente tá muito chateado, quando a gente tá no auge da raiva, ou da mágoa, ou do ressentimento, enfim, aí também tem muitas emoções que envolvem tudo isso que a gente tá trazendo aqui, e que são
emoções que aparecem, né, quando a gente tá numa discussão, enfim, quando a gente tá numa briga, né? E aí no auge da raiva e da mágoa é muito difícil abrir mão desse orgulho, né? Mas eu acho que essa fica a pergunta, assim, beleza, se você ganhar, você vai ganhar o quê? E se você perde o quê? Assim, um pouquinho para além daquele tema em si da discussão ou dessa necessidade, mas entender qual que é a necessidade por trás da necessidade de estar certo. Porque, assim, a gente não vai falar aqui de, digamos assim, eliminar essas coisas, de botar para debaixo do tapete, né? Até se fosse numa terapia, eu não sei se eu simplesmente negaria a necessidade de uma pessoa de estar certo, mas eu ia tentar compreender. Às vezes a gente vai chegar num ponto. Por trás da sua necessidade de estar certo, qual é a necessidade? Porque às vezes a gente vai ver que tem uma necessidade que não está sendo atendida naquela relação, e aí isso é muito válido, mas ela pode estar de alguma forma mascarada ou saindo dessa forma, numa necessidade de estar certo. E que aí, se a gente ficar fixo nessa necessidade de estar certo, realmente acaba que não chegamos a lugar nenhum. Então, vamos compreender que necessidade é essa, disputa de estar certo, quem que vai vencer a discussão, o que isso está falando sobre você ou sobre essa relação, mas entender que é algo, com certeza, para a gente ter cuidado, assim, porque ficar preso nesse quem vai vencer a discussão. Até pensei agora, assim, tem aquele clássico, né, Teresa? Quem que vai vencer esse término? E assim, pra quê, né? Em função de quê? A serviço de quê esse vencer? E o que é vencer também, né, gente? Porque eu acho que até vencer é relativo de questionamento, porque superar um término, vamos botar, pode ser uma versão de uma coisa pra um e uma versão de outra coisa completamente diferente pra outro. Então, tomar cuidado, porque eu acho que a partir do momento que o relacionamento também terminou, gente, se você ainda tá tendo o referencial da sua relação pra viver a sua vida de solteiro, você realmente superou a sua relação? Aí a Ana Teresa jogou uma bomba aqui pra gente que não tem a ver com o que a gente tá falando, porque a gente não tá falando de término, mas eu amo porque ela joga mesmo assim pra vocês pegarem e levarem pra casa essa bomba. Tomou? Mas é um ótimo questionamento, Outro ponto que a gente também quer trazer é conheça o mundo interno do seu parceiro. Fala português comigo! O que a gente quer dizer com isso, né, gente? Em todos os anos que vocês se conheceram, né, dado que vocês têm um relacionamento longo, né, de anos que a gente tá pressupondo aqui, ou até de meses, ou até de antes, né? Você já sabe tudo sobre a história do seu parceiro? Como a história de vida dele contribuiu para os medos e as vulnerabilidades que ele tem hoje? Como você poderia acolhê-lo na relação? E eu acho que aqui entra num ponto, gente, que quando a gente quer ter uma comunicação saudável, não é que a gente precisa estar pisando em ovos, tá? Porque se você tá pisando em ovos, isso é uma bandeira vermelha dentro da relação. Mas as pessoas têm defeitos, as pessoas têm traumas, as pessoas têm bagagem. E tem coisas que a gente vai aprendendo na convivência com os nossos parceiros que vão deixar eles mais tristes, vão deixar eles mais ativados, vão deixar eles com mais raiva. Então, a gente também tem que ter a inteligência emocional de jogar isso ao nosso favor. Não no sentido de manipular, mas, por exemplo, se você sabe que a pessoa é vulnerável a X assunto, por que você vai trazer isso jogando isso na cara dela? E depois você fica chateado que a pessoa fica toda engatilhada, a pessoa fica toda reativa. É um conhecimento que você tem que refletir que talvez aquele assunto que você já conhece, que é um assunto muito difícil, sabe? É uma ferida aberta para aquela pessoa, você vai ter que ter o dobro de cuidado para falar sobre. E não é que você não vá falar sobre, mas que sim, você vai ter que ter mais tato, porque, de novo, as pessoas elas são falhas, as pessoas têm defeitos, e você vai você vai se relacionar com defeitos, não só em relacionamento amoroso. Então você tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que ter um tato maior. Não dá pra gente jogar tudo em cima do nosso parceiro e esperar que ele vá aceitar tudo como se fosse incrível e fosse compreensível com tudo, porque as pessoas têm os pontos cegos delas. Aqui, na minha percepção, a gente está falando de 3 pontos também muito importantes numa relação e que, na minha percepção, assim, é importante das pessoas poderem desenvolver elas mesmas com elas mesmas para também poderem vivenciar relações mais saudáveis, que é 1, inteligência emocional, 2, sensibilidade e 3, palavra mágica, que a gente fala muito aqui no podcast, que mulheres aprendem a desenvolver mais e homens nem tanto. Então, homens estão escutando a gente, fiquem atentos a esse ponto em vocês mesmos e nas relações de vocês, que é cuidado. Assim, esse é um ponto muito importante que você trouxe, Ana Teresa, porque, mais uma vez, né, trazendo esse ponto da gente, é muito importante, tanto nas relações no geral, quanto, principalmente nas discussões, né, poder sair um pouco de você. É
complexo, porque ao mesmo tempo, sair de você não significa abrir mão de você, não significa se anular. É você ter ali a sua fortaleza, digamos assim, em você, a sua confiança, ter noção dos seus limites, que é muito importante, mas se isso está sendo preservado, você poder sair um pouquinho desse lugar orgulhoso e defensivo e ir até esse lugar mais sensível, mais inteligente emocionalmente, mais cuidadoso, mais empático, né? A gente não falou tanto essa palavra aqui, mas também acho que é uma palavra mágica nas relações, é muito importante para poder justamente ter esse olhar real, inclusive, em relação ao seu parceiro, que também tem a ver com o que a gente volta e meia fala aqui no podcast, dessas idealizações de pessoas perfeitas, de pessoas que não vão ter questões, de pessoas que não vão ter bagagens. Como a Ana Teresa falou, todo mundo tem uma bagagem. Então, eu já percebi muito isso, assim, também, às vezes, na minha clínica, né, que aquele primeiro momento da relação em que tá tudo lindo é muito fácil. Mas quando a gente começa a ver os defeitos ou os pontos cegos das pessoas, os pontos a se desenvolver, na Gestalt às vezes a gente chama das sombras, né? As sombras da pessoa, aquilo que não é bonito. Que é muito legal a gente se relacionar com uma pessoa bonita. Agora eu não tô falando esteticamente, tá, gente? Tô usando essa palavra assim no sentido de uma pessoa legal, uma pessoa que tem características ótimas. E se relacionar com uma pessoa que, assim, o lado feio, digamos assim, da pessoa, como que é. Aí tem que ter mais, como eu falei, inteligência emocional, empatia, sensibilidade, cuidado para você poder se relacionar. E, como eu já trouxe, humildade, porque da mesma forma que a pessoa tem esse lado, você também tem. Então, vocês percebem, assim, como é muito mais complexo e tem muito mais detalhes do que esses filmes que a gente assiste de comédia romântica tem, assim, de que tudo é lindo, a pessoa lê sua mente, a pessoa tem um mapa e sabe exatamente o que você quer e aceita tudo e assim, e não é muito bem por aí. E antes de a gente ir para o último ponto, eu queria trazer algo que eu achei muito legal, assim, uma vez assistindo uma aula de um professor de Gestalt terapia sobre isso que você falou, Ana Teresa, conheça o mundo interno do seu parceiro, em todos os anos que vocês se conhecem, será que você já sabe tudo sobre a história do seu parceiro? Que é assim, como que às vezes também a gente fica preso nas coisas que a gente já sabe, nas coisas que a gente já, assim, assumiu em relação aos nossos parceiros, do que a gente conhece das histórias deles. Mas uma vez ele fez um questionamento que eu acho que vale aqui pra quem tá ouvindo e tá num relacionamento, que é: experimenta olhar pro seu parceiro e olhar para uma coisa nova, assim, ver se você percebe alguma coisa nova sobre essa pessoa que você já olhou tantas vezes, e se tem alguma coisa que você ainda não sabe, às vezes, e que de alguma forma pode estar afetando. Eu acho que a gente às vezes fica muito preso. É importante a gente ter o que a gente conhece da pessoa, mas eu acho muito legal também a gente não ficar preso a esse olhar viciado, digamos assim, na pessoa, na história dela. Senão ela vira só um rótulo também, né? Ou da história que você conta, sobre quem a pessoa é também. Porque eu acho que, para essa pergunta, eu diria que a gente nunca vai conhecer 100% dos nossos parceiros. Primeiro, porque eles estão mudando o tempo inteiro. E segundo, porque a gente não consegue ver eles em todos os cenários e situações possíveis. Tem coisas que a gente só descobre na hora e a gente pensa, poxa, mas isso não é compatível com a história que eu tenho dessa pessoa. E ela não tá agindo de acordo com o que eu acho que ela deveria agir. Por quê? Porque talvez você nunca tenha diferenciado ver essa pessoa nessa situação. E as pessoas mudam também. Ainda tem esse outro fator de um relacionamento a longo prazo que você não tem controle nenhum. Então eu acho que conhecer o seu parceiro, tem coisas estáveis ali, mas vão com a cabeça aberta, né? Tenham a cabeça aberta que vai ter que ser um constante aprendizado. Flexibilidade, né? Fala de flexibilidade, até porque é isso. A gente também tá se conhecendo em relação às nossas novas versões, então imagina a pessoa que tá se relacionando com a gente, né? E o último ponto que a gente vai trazer é: esteja atento às suas expressões faciais e comportamentais do seu parceiro e as suas também. Na hora que você vai se comunicar, por que isso é importante numa comunicação saudável? A gente tá falando aqui que você precisa se entender pra poder comunicar pros outros, mas que você também precisa sentir o chão onde você tá pisando pra você entender o tom que você vai dar. E, gente, vocês fazem isso em todos os lugares da sua vida, tá? Porque a gente tá trazendo esse recorte do relacionamento amoroso. Mas, por exemplo, você não chega pro seu chefe e fala da mesma forma que você conversa na mesa do bar. Porque você sente o terreno, você sente qual é o contexto social ali e você molda a forma como você vai falar. Muitas vezes é a mesma mensagem que você tá comunicando, mas de formas diferentes. Se lembra no começo do episódio que eu falei do embrulho que a gente coloca as coisas? É importante. É importante a gente entender qual é o embrulho que a gente dá o presente também, gente. Então, até a forma que eu me comunico com os meus familiares é diferente que eu comunico com os meus amigos e vai ser diferente também, muitas vezes, dependendo do momento do seu parceiro. Então, assim, as pessoas, elas não se comunicam apenas por palavras, apenas pela fala. Os comportamentos, os gestos, as expressões faciais também falam. A forma como a gente se comunica pode mostrar várias coisas, entre elas acolhimento, ou repulsa, ou desdém na hora de você estar discutindo. Então, se você tá com um parceiro conversando e a pessoa, não, tô te entendendo, e ela tá com aquela cara fechada, tá com aquelas mãos cruzadas, tá com uma postura até de
tá com o corpo meio longe de você, o que essa pessoa tá passando? Muitas vezes ela talvez não tenha inteligência emocional pra falar que ela tá incomodada com o conteúdo ali. E, assim, é você observar seu parceiro pra entender, tá? Talvez com esse tipo de postura corporal, né, que eu acabei de falar pra vocês, não seja a hora de tocar em algumas coisas que eu sei que vai doer. Vamos começar pelas beiradas, vamos ver se a pessoa relaxa ali. Talvez não seja o dia de conversar algumas coisas mais pesadas, porque a pessoa não tá relaxada, por mais que ela diga que ela tá. E também, assim, só pra complementar isso que você falou, né, Teresa, antes da gente fechar, das pessoas também poderem estar atentas, mais uma vez, a elas mesmas e como que elas estão. Porque, volto a dizer, eu acho, e é por isso que, enfim, eu gosto tanto da minha abordagem da Gestalt terapia, que a ideia, assim, a premissa básica é a gente poder construir com as pessoas mais consciência delas mesmas, porque tem muita coisa que a gente faz e a gente fala e a gente nem percebe. E o trabalho na terapia muitas vezes é esse, assim. Até de perguntar pra pessoa se ela percebeu a forma como ela tá falando sobre aquilo, ou como que o corpo dela tá quando ela tá falando sobre tal assunto, porque é exatamente isso que você falou, assim. Às vezes a pessoa tá incomodada com alguma coisa, a gente acha que a gente não tá, inclusive, falando de nós mesmos, né? Às vezes a gente acha que a gente não tá incomodado com alguma coisa e tá, enfim, ouvindo atentamente o que estão nos falando, mas o nosso corpo tá de uma determinada forma, mas a gente tá super tenso. Ou a gente tá ali com uma posição toda fechada, ou o nosso rosto tá super emburrado. E, bom, a gente não tá percebendo isso, né? Frequentemente. Mas a outra pessoa tá vendo. Então, a forma como a gente tá também corporalmente ali, numa conversa, naquilo que a gente tá recebendo, vai influenciar, tanto porque a outra pessoa vai ver como a gente tá, isso vai passar alguma mensagem, assim, numa briga, numa conversa, o tempo todo mensagens estão sendo passadas. Então, quanto mais, não só esse conhecimento do que a gente tá trazendo aqui hoje, teoricamente, para vocês, mas essa consciência de vocês ali naquele momento, vocês tiverem, menos essas mensagens vão virar ruídos, digamos assim, né? Assim, coisas não muito bem interpretadas. Mas é importante poder ter essa consciência porque aquela pessoa tá vendo. E às vezes aquela pessoa tá vendo algo que você tá fazendo com o seu rosto e o seu corpo que você não tá vendo. E aí você acha que tá sendo super compreensivo, que você tá escutando muito a pessoa, mas na verdade você não tá. Só faltava uma consciência disso. Então é muito importante também poder estar atento a como que você está, como que você está se sentindo, qual que é a sua possível expressão facial, o seu corpo naquele momento. E como a Teresa falou, a gente não se comunica só por palavras. Então, pessoal, essas são as dicas que a gente quer deixar aqui nesse episódio pra vocês se comunicarem de maneira mais saudável, de maneira talvez mais sábia, mais inteligente emocionalmente. Nos seus relacionamentos, eu acho que a gente focou muito no recorte amoroso, mas a gente também pode usar essas dicas para outras relações, na hora que a gente precisa conversar e resolver alguns conflitos. E eu acho que se vocês ouviram a gente até o final aqui, qual é o emoji que a gente vai deixar para as pessoas mostrarem? Megafone! Pode ser. Então eu acho que se vocês quiserem mostrar que vocês ouviram até o final, põe o megafone aqui. E também se vocês acharam que é um conteúdo de qualidade, se vocês acharam que vocês vão implementar alguma coisa que a gente falou aqui na vida de vocês, se vocês compartilharam esse episódio com outra pessoa, deixa o seu megafone aqui. E também não deixa de classificar a gente aqui nas plataformas de áudio. Se vocês classificarem com 5 estrelinhas, ajuda esse podcast a ser distribuído para mais pessoas e chegar a mais pessoas. Inclusive, quem tá lá na nossa comunidade no WhatsApp, o link tá aqui embaixo na descrição para quem ainda não participa. Mandem lá pra gente qual é o ponto que vocês mais sentem que vocês têm dificuldade desses que a gente falou. Quem é da nossa comunidade, manda lá pra gente continuar essa conversa por lá. E, bom, quem tá ouvindo e ainda não participa, como eu falei, o link vai estar aqui embaixo na descrição, junto do nosso Instagram, Podcast Psicologia Sincera, do meu Instagram profissional, psicóloga Ana Luísa Braz, e do da Ana Teresa. @Ana Teresa Cavalcante. Aqui também vai estar no link, tudo aqui embaixo, né, gente? Os links vão estar aqui só pra vocês clicarem, que é a nossa área de apoio. Lá vocês vão ter episódios exclusivos que lançam, vocês pagam um valor super simbólico, mas que faz total diferença pra gente. E vocês vão fazer parte de uma comunidade também exclusiva de lá pra trocar sobre os episódios. São episódios que nunca foram ouvidos antes, então vai ter toda a nossa biblioteca de conteúdo exclusiva, tirando que vocês também têm prioridade na fila do nosso quadro Analisando por lá. E aí a gente tem os nossos esquemas, nossos combinados com quem são nossos apoiadores. Nós também vamos deixar aqui embaixo, na descrição do episódio, o Instagram do nosso editor de áudio, Bernardo Dabu, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.